A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Olá, meu nome é Jamila Ferrari, eu sou delegada de polícia, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Vimos nos últimos dias nas redes sociais duas campanhas para ajudar as vítimas de violência doméstica na pandemia. Uma brasileira do CNJ chamada Sinal Vermelho, para mulheres vítimas pedirem ajuda nas farmácias do país. E outra canadense, que ensina um sinal silencioso com as mãos para denunciar violência doméstica. A Polícia Civil de São Paulo disponibiliza às vítimas a delegacia eletrônica para registros de casos de violência doméstica e familiar. Basta acessar o site através de um smartphone, tablet, desktop ou notebook e fazer o BO de forma simples e rápida. Não se cale. Denuncie sempre. Você não está sozinha. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011-95437-9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. 011-4610-0000. Ivelox. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Guardian Health apresenta Casa dos Médicos. Oferecimento Sindmed ABC. Todas as quartas-feiras, às 10h30 da manhã. Aqui, na Guardiã da Notícia. Casa dos Médicos. Casa dos Médicos. Muito bom dia, 10 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Está começando o Guardian Health. Vamos falar de saúde. Hoje, Casa dos Médicos ABC, no oferecimento Sindmed ABC. A gente conversa com o doutor Aparecido. Ele vai falar sobre anti-envelhecimento patológico. Valentino Tricânico está aqui conosco também. Bom dia, Valentino. Bom dia, Gabi. A idade chega para todo mundo, né? Com certeza, isso é importante, né? Essa questão é de anti-envelhecimento. Doutor Aparecido, muito bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aqui trabalhando e envelhecendo. Doutor Aparecido, anti-envelhecimento patológico. O tema é muito, muito amplo, né? Eu queria que o senhor desse a introdução para a gente, por gentileza. Muito amplo, realmente. É um tema muito discutido ultimamente, né? E vem sendo discutido no mundo todo. Os Estados Unidos já vem adotando essas terapêuticas anti-envelhecimento desde os anos 90. O Brasil está agora ainda caminhando, ainda temos alguns probleminhas a enfrentar. Quanto falar em anti-envelhecimento, todo mundo pensa que não vai ficar mais velho. E não é bem assim, né? Na realidade, o envelhecimento cronológico, infelizmente, é inevitável, é fatal. Esse vai ocorrer de tudo quanto é maneira. Existem algumas pessoas, algumas mulheres, alguns homens que diminuem um pouco a idade cronológica. Agora, a idade biológica não. A idade biológica depende da epigenética, depende de uma série de fatores, inclusive o fator genético influi em 20% só no envelhecimento.
O resto é somente epigenética. É hábito de vida, sistema de vida. Então, isso aí vem sendo pesquisado há muito tempo, né? Desde a Idade Média, já se procurava através da Pedra Filosofal, através do Ponce de León, depois veio a Fonte da Juventude, e sempre foi procurado uma maneira de se eternizar aqui na Terra, jovem. E isso vem sendo discutido e confirmado. Agora, o que acontece? Agora vem sendo estudado com mais profundidade e com recursos, inclusive terapêuticos, né? Para que se evite o envelhecimento biológico, né, e o envelhecimento patológico. Para envelhecer, sim, mas envelhecer com saúde, envelhecer saudável. Doutor, é diferente envelhecer com saúde para o homem e para a mulher? Não, na realidade não. Ambos têm a mesma biologia, né? A mesma biologia, então não tem uma diferença. Em que pese as idades, a expectativa de vida hoje em dia coloca o homem com um pouco menos abaixo do que a mulher. Mas a expectativa de vida celular, ela em que pese você saindo da fatalidade, né? Da religião e tudo mais, nós temos uma programação genética celular média de 120 anos, tanto o homem quanto a mulher. Agora, ocorre que as patologias acometem as pessoas na idade moderna, se modificando, e o mundo moderno mesmo levando as pessoas a se denegrirem, a degenerarem e a morrerem mais cedo. Mas hoje em dia a expectativa de vida, a cada ano que passa, ela está sendo aumentada. Tanto que hoje, por exemplo, já não se fala mais em terceira idade a partir de 60, mas estão colocando a partir de 80. Mas não tem diferença não, entre homem e mulher, a mesma coisa. Ou seja, aos 29 anos de idade, e até na condição ainda intrauterina, já a gestante deve começar a se preocupar com a longevidade saudável do seu filho que está ainda no útero. E após o nascimento, até os 25, 29 anos, nós estamos num pico ascendente. Daí começa um pico descendente. Então, nós temos que começar a trabalharmos a genética, a epigenética, já a partir da idade mais jovem. Mas não tem diferença, não. Ambos cabinham no mesmo patamar. Doutora Aparecida, eu deixo o senhor agora aqui com o nosso apresentador, Valentino, que vai conduzir aqui a entrevista, esse bate-papo no Guardian Health, para falar então sobre anti-envelhecimento patológico, que é uma pauta muito ampla, todas as quartas-feiras, Casa dos Médicos ABC, com oferecimento do Sindmed ABC aqui conosco na Guardiã da Notícia. Bom dia, doutor. Ok. Aparecido? Sim. Bom dia ao senhor, é um prazer estar aí nessa entrevista. E em relação prazer é todo meu. Em relação a essa pauta, a alimentação faz parte também desse contexto? A alimentação é primordial, a nutrologia é fundamental. O que acontece? Hoje em dia, você tem ainda a maioria dos médicos, você vai no médico, passa com ele e fala, olha, eu estou sofrendo disso e daquilo, ele fala, isso é da tua idade. Isso é uma coisa que não existe, né? Na realidade não existe. Nós já descobrimos hoje em dia, já foi descoberto, que os médicos têm o hábito de falar, você está envelhecendo e está perdendo os seus hormônios. Na realidade é o contrário, você está perdendo hormônio e está envelhecendo. Então a manutenção de hormônios a nível normal, que são hormônios que mantêm e regulam todo o nosso sistema patológico e sistema de saúde, tem que ser mantido em níveis saudáveis. Isso advém 99% da alimentação, realmente. É claro que tem outros fatores que aí se agregam, como estresse, né, sedentarismo, obesidade, etc. Há um aumento muito grande da quantidade no obeso, por exemplo, o aumento da insulina. A insulina leva a uma inflamação subclínica, a inflamação subclínica leva à degeneração celular, você perde mitocôndria e aí você degenera e envelhece porque você não tem energia para trabalhar, energia para viver. É onde ocorre isso aí. Mas acontece uma coisa, a nutrigenômica, a genética, a alimentação é fundamental realmente para a manutenção da vida saudável. Abala a pessoa a envelhecer rápido? Sim, claro, não tem a menor dúvida. Hoje em dia, os fast food da vida levam as pessoas à obesidade. Leva a inflamação subclínica, que é uma inflamação que não aparece em exames, né? Não é detectado. Leva a uma queda hormonal,
uma queda hormonal, e aí começa tudo. Então você começa a perder hormônio, começa a perder vigor, tudo à base da alimentação que começa. E também das reposições hormonais, porque o mundo moderno, por exemplo, o Brasil não tem magnésio. Nosso solo não tem, nossa água não tem magnésio. Porque para ter magnésio no nosso solo, nós temos que ter vulcões. Nós não temos vulcão, graças a Deus, mas também não temos magnésio. Magnésio comanda mais ou menos umas 2.000 atribuições na genética, na parte elétrica celular e na parte elétrica neuronal do cérebro. Então, o que acontece? Tudo isso vem de alimentos. Agora, é claro que como nós não temos alguns, como por exemplo o iodo nosso é muito pobre, o magnésio nosso é muito pobre, o selênio nosso é muito pobre, então tudo na alimentação nossa é muito pobre. E outra coisa, os agrotóxicos também vêm destruindo esses componentes. Então, na maioria das vezes, você necessita de fazer uma reposição, né, à base de suplementos, para que você possa recompor essa carência nutricional que você tem. Mas realmente o alimento é fator primordial para uma velhice sadia. E podemos pensar que é fácil, mas não é fácil não, é muito difícil. Eu tenho tratado, por exemplo, de muitos pacientes e 90% deles têm obesidade, têm gordura abdominal em excesso, que é onde acumula estrogênio nos homens, né, que é o hormônio feminino, e leva à degeneração macular. Isso leva à degeneração celular e a pessoa vai envelhecer fatalmente. Então é complicado porque falar para as pessoas e colocar as pessoas dentro de um métier de alimentação saudável é muito difícil. Colocar essas pessoas, por exemplo, em suplementação externa é difícil. A suplementação nem sempre é muito barata, né? Não é cara, mas também não é muito barata. O SUS não fornece, a pessoa tem que trabalhar por conta própria. A prevenção das doenças, inclusive do câncer, por exemplo, hoje em dia, vem basicamente da epigenética e não da genética. A genética no câncer é de 20%, 80% da epigenética. É o meio ambiente, é o estresse, é a vida sedentária e a falta de sono, sono saudável e alimentação saudável. Então, tudo isso faz parte de um componente, de um combo que levaria a pessoa a ter uma velhice saudável, chegar aí a 80, 88, 90 ou até a 100 anos. Em alguns países como o Japão, por exemplo, tem uma alimentação muito rica em iodo, e nos países como a Itália também, embora a Itália haja muito consumo de carboidrato, mas o que acontece também eles têm os seus compositores que são que usa muito o magnésio e usa muito iodo e muito selênio. Então tudo isso advém da necessidade de suplementação, mas é fundamental sim a alimentação, boa alimentação, saudável alimentação. E outra coisa, e uma complementação com suplementos, feito, bem regulado, e que seja uma modulação, né? E não o entupimento do teu paciente com suplementos que não leva a nada. Entendi, doutor. E assim, então, basicamente, o senhor diz que teria alguns remédios que poderiam ajudar nesse autoenvelhecimento? Não seria bem remédio, seria suplemento. Né? Suplemento. Então vamos falar aqui em medicação, porque se você falar em medicação assim, a nível de propagação de mídia, o povo já corre para comprar o medicamento, todo mundo sem saber a dose. Tem que consultar um médico que entenda, um médico ortomolecular, um médico que conheça do anti-envelhecimento, o anti-aging que é tratado, né, que no Brasil não pode nem falar, que é melindroso para se tocar no assunto, para que possa estar prescrevendo. Não são medicamentos, são suplementos. Você vai suplementar aquilo que há em carência. Primeiro você pede um exame laboratorial, verifica os parâmetros laboratoriais, que nem sempre os parâmetros laboratoriais nossos são muito bons. O médico tem que entender e interpretar o parâmetro laboratorial e então suplementar em cima daquilo que ele vê a necessidade, que ele vê a carência. Então ele verifica as carências e suplementa com a quantidade exata do necessário. Né? Começaria, por exemplo, pelo sono, que é a melatonina, depois você vai trabalhar com T3, T4 de tireoide, vai trabalhar com adenocorticosteroide, que é das glândulas suprarrenais, e você vai chegar até a nível, por exemplo, do aparelho reprodutor, na mulher a progesterona, no homem a testosterona e tudo mais, tudo isso dentro de um balanço, de um equilíbrio. As mulheres sofrem muito com as TPM na idade mais madura, não na velha, mas na idade mais madura, justamente por carência de reposição de progesterona. Agora, a progesterona feita hoje em dia, normalmente na medicina alopática, é feita com progestina, que é um hormônio equino. Isso é tremendamente prejudicial, porque o teu corpo não reconhece
é um hormônio estranho, é um ET para ele. Então ele recebe aquele hormônio, ele vai lançar mão de uma artilharia pesada para tentar fabricar alguma coisa para combater aquele agente ali no organismo. Isso leva, inclusive, a câncer de mama. E no homem, se você fizer a coisa errada, pode levar a câncer de próstata, de rim, de fígado, etc. Então tem que saber fazer a modulação do suplemento. Não pode jogar suplemento de qualquer dose, de qualquer maneira, mas necessita de suplementação. Medicação, não. Medicamento, muito pelo contrário. Medicamento, o remédio remedeia, ele não cura. Ele é um medicamento que deve ser usado, sim, claro, em doenças agudas. O paciente está com uma fase aguda, uma fase de inflamatória muito forte, então você, para deixar esse paciente no nível suspenso e melhorado da condição de dor, condição álgica, você então pode usar o medicamento, mas depois você passa para o suplemento e a intenção é abolir completamente os medicamentos. Veja, por exemplo, hoje em dia, as estatinas da vida para o combate ao colesterol. O colesterol nunca foi maléfico para ninguém, o colesterol nunca foi bandido, sempre foi mocinho. Graças ao colesterol que você tem tecido cerebral, tecido cardíaco, tecido intestinal. Sem ele você morreria. E os cardiologistas, de modo geral, têm a intenção de zerar colesterol. Zerar um colesterol, que é praticamente impossível, zerou, a pessoa morreu. Porque necessita de colesterol para formar tecido, e inclusive tecido cerebral. Por exemplo, os omeprazóis da vida, e a anistatina leva também a esquecimento, leva a Alzheimer, a Parkinson, etc, etc. E várias doenças de degeneração mental, degeneração de neurônio cerebral. Então, o que acontece? A medicação deve ser evitada ao máximo. Trabalhar sempre com suplementação, não com medicação. Qual seria a idade ideal? Qual seria a idade ideal, doutor, para a pessoa se preocupar em relação ao envelhecimento? A idade, como eu comentei no início com a Gabi, a idade é o seguinte, já na condição intrauterina, a mãe já tem que estar se preocupando com o seu feto, com o seu filhinho que está lá dentro. Então ela tem que estar repondo iodo, repondo magnésio, repondo vitamina D, que na realidade não é vitamina, né? É um hormônio D, hormônio esteroide muito bom, muito forte, que comanda aí 3.000 genes no corpo, 3.000 fatores genéticos, a vitamina D. Então a mãe já tinha que estar se preocupando com isso para ter um filho saudável, inclusive com o iodo também, o magnésio. Mas a preocupação mesmo grande, você pode verificar, você não vai encontrar uma moça de 25, 30 anos, é raríssimo o caso de uma moça nessa idade, que apresente um câncer de mama ou um câncer de ovário. Isso vai aparecer depois dos 50. No homem, você não vai ter um câncer de próstata num jovem de 25, 28, 30 até 45 anos. Acima disso é que começa a ver os cânceres. Então tem que pensar em já equilibrar isso bem cedo. Então eu diria que a partir dos 25 anos, você tem um pico de evolução, de subida da idade. A idade vai bem até os 25, 29 anos, ela vai no pico ascendente. Daí então ela começa no pico descendente, começa a cair. Então você deve começar já a trabalhar isso, a suplementar e a fazer o necessário, como combater estresse, fazer exercício físico, etc., a partir dos 25, 29 anos já deve começar. Ou seja, se preocupar com a saúde sempre. Até existe uma brincadeirinha que fala muito, né? Alguns ortomoleculares falam, né? Alimentação, por exemplo, pôs na boca, mastigou, é gostoso, cospe que é veneno. Realmente, infelizmente, essa é a realidade. A alimentação do saudável nem sempre é tão gostosa como se almeja, mas é um tributo, é um preço que tem que se pagar para ter uma vida saudável e ter uma velhice saudável também e viver mais aqui na Terra, né? É isso aí, então, doutor. Está explicado, então, o anti-envelhecimento, né? O senhor também falou outro dia aqui da ozonoterapia. Isso, a ozonoterapia, né? Pode ser incluída também no arsenal terapêutico. O idoso, na realidade, tem que passar com o médico para fazer um equilíbrio, um médico ortomolecular, um médico que trabalha com a medicina moderna, porque, infelizmente, a Faculdade de Medicina hoje ensina os médicos nos livros de 1930, 1920. É a mesma medicina. Então, se o médico se forma, mas não se preocupa em atualizar, em procurar descobrir terapias novas, coisas novas que estão surgindo, as experiências novas, por exemplo, células-tronco, que veio aí com a doutora Maiana Zatz há mais ou menos uns 20 anos, que houve o início. Hoje nós usamos, por exemplo, o PRP, que é plasma rico em plaquetas, tudo para poder normalizar e melhorar o paciente. Então tem que procurar manter a vida já na idade mais jovem, procurar um médico que faça esse equilíbrio e mantenha, porque o equilíbrio não é difícil.
Quando o paciente não apresenta doença crônica, já degenerativa, mesmo assim, dá como reverter o quadro, mas é mais difícil, mas já deve se preocupar que deve se manter, já a partir de jovem, começar esse equilíbrio. Do senhor aí, muito bem explicado para os ouvintes da Guardiã da Notícia, e espero nós estarmos falando mais uma próxima vez aí. Sim, estou às ordens, estou à disposição de vocês para quando quiser comentar o assunto ou falar mais sobre medicina ortomolecular, medicina de vanguarda, nós estamos à disposição. Aquilo que eu souber, podemos conversar. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Então, terminamos aqui o nosso programa aqui da Guardiã e estamos numa próxima vez aí, você será nosso convidado outra vez. Obrigado, doutor Aparecido. Muito obrigado a vocês. Um abraço, fique com Deus. Casa dos Médicos. Casa dos Médicos. Casa dos Médicos. Música, informação.